livro de Êxodo, capítulo 33, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Êxodo 33, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. Vamos orar. Senhor Deus, oramos em nome do Senhor nesse momento, pedindo agora que o Espírito Santo nos capacite, Senhor Deus, de maneira que possamos compreender essa mensagem, que possamos aplicá-la em nossas vidas. Abençoa todos que estão aqui presentes e todos que estão assistindo essa mensagem, que o vosso Espírito Santo fale aos seus corações e que almas, Senhor Deus, sejam edificadas, sejam salvas, Senhor Deus, com a mensagem que será ministrada nesse momento. Usa a minha vida para transmitir segundo a vossa vontade, e que ela venha fazer um grande efeito na vida de todos nós que estamos assistindo e ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deixe sentar. Bem, igreja e todos que estão nos assistindo, o tema da mensagem dessa noite é como seguir adiante a nova jornada. Estamos no primeiro domingo de 2021. É o primeiro culto de adoração e louvor a Deus no ano de 2021 aqui na Igreja Batista Regular Emanuel. O ano de 2020 já foi embora. Estamos agora já no início do ano de 2021 e temos que seguir adiante na jornada. É mais um ano que nós temos pela frente, mais uma jornada que temos que enfrentar e que temos então que seguir em frente. Olhando então para o livro de Êxodo e fazendo um estudo nos capítulos 32 e 33, nós podemos ver aqui que Moisés, ele relata os acontecimentos no meio do povo hebreu e o que provocou então a ira de Deus sobre o povo hebreu. O povo hebreu é o povo de Israel, é o povo denominado povo de Deus. Então a gente pode ver que os hebreus estavam aqui na base, ou seja, no pé, na forma mais simples de entender, no pé do Monte Horebe. Enquanto isso, Moisés tinha ido receber as instruções de Deus, ou seja, os mandamentos do Senhor Deus, e o povo então, vendo que Moisés se demorava, e ele então chega a se corromper. No instante, o povo demorou então alguns dias sem ouvir do seu líder espiritual, do seu líder fiel a Deus, a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Então, com poucos dias que o povo deixou de ouvir, logo caíram ou retrocederam ou se desviaram
dos caminhos do Senhor, e pediram então que Arão, o irmão de Moisés, lhes fizesse um Deus para que seguisse com eles adiante na nova jornada. Ou seja, eles acharam que esse Moisés que nos tirou do Egito, já deve estar morto, então faz um Deus para que ele vá adiante de nós até a terra que nós estamos a caminho. E Arão então, pressionado pelo povo, já corrompido certamente, e também com saudade dos velhos tempos, né? Ou seja, dos momentos de pecados vividos na terra do Egito, e do que eles aprenderam na terra do Egito, ele então pressiona Arão, e Arão faz então, pede que eles tirem todos os pendentes de ouro que eles tinham, bracelete, brinco, e então Arão ele pega o buril, que é um tipo de ferramenta que forma, então aquela como se fosse uma picaretazinha que esculpia então o ouro, e fez então um bezerro do material que foi arrecadado, né, o material em ouro. Então fizeram um bezerro de ouro e começaram então a festejar esse bezerro de ouro. Você olhando aqui no capítulo 32, você voltando aí apenas uma página da sua Bíblia, não sei como é que está a posição da sua Bíblia, mas veja que no capítulo 32, no versículo 5, diz: mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Irmãos, isso é um exemplo para nós de que quando se passa muito tempo sem ouvir a palavra de Deus, sem vir aos cultos da igreja, sem vir à sua congregação, a tendência é esfriar, a tendência é se desviar. Por isso que há necessidade de nós estarmos continuamente cultuando a Deus. Não podemos quebrar a rotina de nossos cultos, não podemos deixar, a não ser que seja por um motivo, é claro, superior, mas você podendo vir para a congregação, adorar o Senhor, não deixe de vir, não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixe de ler a palavra de Deus, porque como o povo aqui hebreu demorou então ouvir de Moisés, que era o seu líder, os mandamentos do Senhor, disseram: esse Moisés, a gente nem sabe o que aconteceu com ele, então faze um Deus para nós. Ou seja, era menos de 40 dias, não tinha nem 40 dias que Moisés tinha subido ao monte. Então, sem o líder que Deus escolheu para o povo logo voltou à lama da idolatria, aos pecados que eles viveram lá no Egito, e sacrificaram, né, e fizeram até festa ao bezerro de ouro. Você acompanha ainda no capítulo 32, do versículo 4 ao versículo 8, e ele tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a afogar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram sacrifício, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então veja que, para voltar à prática do pecado, irmãos, o povo nem se preocupa com o horário. Para vir aos cultos das igrejas, muitas pessoas não se preocupam em chegar a tempo do culto. Muitas pessoas não estão nem aí para o horário do culto. Mas veja que para cultuar a um bezerro de ouro, ou praticar os pecados da idolatria e outros tipos de pecado,
eles madrugaram, né? A Bíblia diz aqui que eles madrugaram, ou seja, um dia, então, amanhecia, e eles, ó, versículo 6, ó, do capítulo 32, e no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, depois levantou-se a folgar, né? E folgar aqui é ter prazer, alegrar-se, né? Viver, fazer tudo aquilo que tivesse no seu coração. Então, para a prática pecaminosa, o povo não tem esse negócio de tempo ruim. Logo cedo, eles já estão preparados para isso, já estão prontos para isso. Então, as consequências de se desviarem dos caminhos do Senhor é terrível. Para os hebreus, a consequência de se desviar foi a morte de 30, ou acho que foi 3 mil, né? 3 mil pessoas que morreram naquele dia, e ainda a promessa de castigo futuro. Então, as consequências de abandonarem ao Senhor, você acompanha aí no versículo 9 e 10, ainda do capítulo 32, diz: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é um povo de dura cerviz, ou seja, um povo teimoso, é um povo obstinado, é aquele povo que está em pecado, mas não aceita. O povo de dura cerviz é esse, aquele povo que tem a cabeça como se tivesse, como o cavalo que tem aquele visor, para ele não olhar para os lados, é olhar só para frente ali, só tem uma direção que ele olha, e essa direção sempre é para o pecado. Eu estou certo, eu não fiz nada demais, né? Não admite. Pessoas de dura serviço é pessoas que não reconhecem que está em pecado, não reconhece o seu orgulho, não se humilha diante do seu Deus, não perdoa, não pede perdão. Então, mesmo sabendo que está em pecado, mas é de dura serviço, fecha, né, o rosto, faz aquela cara ali: não, eu não abro, eu não vou me humilhar. Esse é o povo de dura serviço, mesmo estando errado, mas não querem se humilhar diante de Deus. E as consequências é o castigo. Versículo 10 diz assim: agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Então veja que Deus está dizendo aqui para Moisés: Moisés, deixa, esse povo é teimoso, esse povo só vive na prática do pecado, só vive na desobediência, deixa eu consumir esse povo, e você, Moisés, que é fiel a mim, eu vou te levar para a terra prometida. Irmãos, e ainda no versículo 27 e 28, ainda do capítulo 32, e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel. Preste bem atenção, as consequências do pecado do povo de Israel. E disse-lhe: assim diz o Senhor, versículo 27, assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Olha, as consequências naquela época foram a morte. E aí você diz: hoje ainda bem, é claro, Deus não manda os crentes que se permanecem fiel, que continuam cultuando a Ele na igreja, que ainda estão firmes, peguem uma espada ou uma arma qualquer e vá matar aqueles que se afastaram, que se desviaram dos caminhos do Senhor. Deus não manda isso, mas Deus manda outras maneiras. Deus tem as suas maneiras de punir. E a Bíblia diz, irmãos e irmãs e igreja, que o nosso Deus é um Deus que se ira todo dia. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus que se ira. Ele amou o mundo de uma maneira tremenda, que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer pela humanidade. Mas a maioria das pessoas do mundo inteiro rejeitam o amor de Deus. Então você vê que Deus faz de tudo. Olha, eu quero salvar a humanidade, eu entrego meu filho para morrer no lugar deles. Meu filho foi humilhado, sofreu. O Deus
se fez carne, habitou entre nós, na pessoa do seu Filho, e o povo ainda rejeita, o povo ainda ignora, muitos dizem que ele nem existe, ou muitos fazem escárnio do próprio Senhor Jesus Cristo. Então Deus é um Deus que se ira, e ai daquele que cair na mão de um Deus irado. Então a promessa aqui, a consequência do pecado do povo é a morte. Então lembre-se, meus irmãos, que tudo pode acontecer. Se você não quer seguir com Deus adiante nessa nova jornada, a morte está aí ao seu lado. Se Deus permitir que ela leve, ela leva. Se Deus colocar os seus anjos ao seu redor, ele vai acampar e não vai permitir. Ele vai permitir que você termine a sua jornada e chegue na cidade celestial, na terra prometida. Ainda o versículo 33 ao 35, olha o que diz aqui: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora conduz este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Então veja que Deus ainda diz: olha, os que não foram mortos, em outras palavras Deus está dizendo aqui, os que não foram mortos pelos seus pecados, eu ainda vou visitar, eu ainda vou acertar minhas contas com ele. Então muita gente está brincando com Deus. De Deus não se zomba, irmãos. Lembra que já temos aí relatos na história de pessoas que foram zombar de Deus e o fim foi trágico. Apenas para ter ideia, aquela banda famosa, né, aquele grupo, os Beatles, disseram que o John Lennon disse que os Beatles são mais famosos do que Jesus. Aí vocês já sabem qual foi o resultado, né? Acabou. A fama dos Beatles acabou. Mas Jesus continua de geração a geração, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então, meus queridos, o ano de 2020, como já falamos, passou e infelizmente muitos crentes têm esfriado na vida espiritual. Aqueles crentes que eram mais fervorosos, que eram mais atuantes na igreja, têm esfriado nesse ano de 2020, desde quando começou a pandemia, por volta do mês de março, que as igrejas foram proibidas de fazerem cultos, fecharam tudo, e então muitos crentes esfriaram espiritualmente, e alguns até se desviaram totalmente, não voltaram mais à igreja, não quiseram mais nada com a igreja. Outros voltaram à prática de pecados, a praticar aqueles pecados que praticavam antes, e alguns ainda provaram de pecados que o mundo oferece. Muitos crentes, nesse período aí de março do ano passado, até agora, o final do ano, alguns esfriaram, outros se desviaram totalmente, outros não quiseram mais nada, e outros voltaram à prática de pecados, e outros experimentaram os pecados que o mundo oferece. E assim como o povo hebreu pecou e sofreu as consequências, muitos irão sofrer se não se arrependerem. Então não pense que aquilo que você faz, fica por isso mesmo, porque as pessoas dizem: não, nosso Deus é Pai. E qual o pai que quer ver o seu filho sofrer? Mas a própria Bíblia diz que Deus, Ele corrige os seus filhos, aqueles que o chamam de pai, ou aqueles que Ele sabe que são seus filhos, Ele corrige para o nosso bem. E as correções a princípio parecem duras, né? Que Deus é esse que está me castigando? Mas é para o bem. Quantas vezes você não levou aquelas palmadinhas, né? Hoje eu não sei como, não sei, está mais difícil, mas no passado nós apanhávamos, né, as palmadas para aprendermos algumas coisas, e aprendemos, nós aprendemos muitas coisas com as nossas palmadinhas. Se chegássemos em casa com algo que não fosse nosso,
Às vezes a gente criança, né, às vezes até sem muita intenção, vê um brinquedinho lá no colégio, aí não via ninguém com aquele brinquedo e trazia aquele brinquedo para casa. Aí quando chegava em casa, que nossos pais nos viam, quem foi que lhe deu esse brinquedo? Não, foi. Aí lá, primeiro levava uma surra e devolvia o brinquedo. Isso fazia com que, quando a gente via o brinquedo, não queria nem saber. Podia estar lá o que fosse. Eu me lembro que eu não levo um brinquedo desse para casa, que eu levei a última vez, sei o que foi que aconteceu. A gente aprendia. Aí isso foi ruim? Foi não, irmãos, foi muito bom. Porque nós aprendemos muitas coisas, porque nossos pais nos corrigiram. A princípio a gente ficava até chateado, porque nossos pais batiam na gente, né, davam aquela palmada na gente, mas foi bom. Como eu agradeço a Deus. Imagina aqui, olha só. Para muitos isso é tolice, né, Raul? Obrigado, Deus, pelas palmadas que eu levei de meus pais. Como foi bom aquelas palmadas. Hoje eu reconheço como foi bom, porque eu aprendi muita coisa com aquelas palmadas. Então, Deus corrige aqueles que desobedecem a Ele. Então, assim como os hebreus desobedeceram a Deus, pecaram contra Deus e sofreram as consequências, assim também muitos irão sofrer as consequências se não se arrependerem dos seus pecados, por ter deixado ao seu Deus. Muitos crentes deixaram o seu Deus e acham que isso não é nada demais, está tudo bem, né? Mas a Bíblia diz que é amargo deixar Deus. Se eu não me engano, se não me falha a memória, irmãos, é em 2 Crônicas. Eu acho que é 2 Crônicas, se não for, depois vocês podem até pesquisar aí. 15. 2 Crônicas 15, diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus e sem sacerdote, e que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Então, irmãos, se você deixar Deus, Deus deixa você. A Bíblia diz que só andam dois juntos se estiverem de acordo. Então, se você não estiver de acordo se Deus não estiver de acordo com você, Deus não vai andar com você. Essa ideia de Deus está comigo, Deus está no meu coração, e você faz tudo que Deus condena, tudo que Deus reprova, você está longe. Esse é o desejo de muita gente, achar que Deus está com ele. Mas Deus conhece a cada um de nós. E Deus, Ele conhece cada coração que diz que o segue, que diz que lhe serve. Então, o povo hebreu precisava seguir adiante. Pecaram, fizeram um bezerro de ouro, 3.000 homens morreram, os restantes ficaram ainda na promessa de serem punidos, se não se arrependerem, mas eles precisavam seguir adiante. Eles não tinham que ficar mais ali ao pé do monte, eles tinham que seguir em frente. Então, 2020 passou. Talvez alguns de vocês aqui tenham esfriado, ou se desviaram, ou até viveram a prática de pecados que o mundo oferece. O que fazer então? Estamos agora em um novo ano, temos que continuar a jornada. E assim como o povo hebreu tinha que seguir a jornada, nós também temos que continuar a jornada. Não podemos ficar aqui parados. Nós temos que tomar alguma atitude. E para seguir adiante, irmãos, Moisés, ele dá aqui nesse livro de Êxodo, nesse capítulo 33, ele nos dá aqui alguns exemplos do que nós devemos fazer para seguirmos então adiante. Não começar o ano de 2021 do jeito que você quer, mas nós temos aqui alguns conselhos na palavra de Deus, vivido pelo povo hebreu, através dos conselhos da palavra por Moisés, e que serve para nós também hoje,
usar como exemplo das nossas vidas para seguirmos adiante. Então, o que nós devemos fazer? Primeira coisa, primeira atitude, nós temos que seguir na direção, como a gente pregou no domingo passado, né? No nosso alvo. Aonde nós queremos chegar? Nós queremos chegar aonde? A gente não quer chegar somente no final de 2021, porque depois de 2021 vem 2022 e subsequentemente os anos. Nós temos um destino, irmãos. Talvez alguém deve estar dizendo, o final da nossa jornada é a sepultura. Não é a sepultura. A sepultura não é o fim da jornada. A sepultura é o fim do corpo corruptível, o corpo que se corrompe, que se cansa e que morre, e que fica por ali como em forma de pó, até que o Senhor Jesus Cristo ele mande tocar a trombeta, e como a palavra de Deus diz, ao soar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que ficarem vivos serão arrebatados e transformados, e vão cantar então que tragada foi a morte na sua vitória. Ou seja, e quando o que é corruptível se transformar em incorruptível, e o que é mortal se transformar em imortal, então vamos cantar a vitória sobre a morte. E agora a morte? E agora a enfermidade? O Senhor Jesus vai transformar o nosso corpo corruptível em incorruptível. Então, para onde nós devemos seguir? Para a eternidade. E nós temos uma direção, é a nossa pátria celestial. Nós somos apenas peregrinos aqui nessa terra. Nós somos apenas de passagem nessa terra. Por isso que nós temos que seguir adiante. Versículo 1 ao 3, agora do capítulo 33, diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Então Deus está dizendo para você, irmãos, para você que está nos assistindo: sobe, te levanta, segue adiante para a terra que eu prometi dar a vocês, a terra que meu filho foi preparar para vocês, o lugar celestial que meu filho Jesus foi preparar para vocês. É o que Deus está dizendo para nós nessa noite. Então ele disse: olha, continue a jornada, ainda tem muitas estradas pela frente para você seguir. Você não pode ficar aí parado. Se você está frio espiritualmente, anima. Vamos fortalecer espiritualmente, vamos se alimentar mais da palavra de Deus, vamos voltar aos cultos, à adoração ao Senhor, à leitura da Bíblia. É o que Deus quer que você faça. Vamos lá, se levantem, se preparem para a caminhada, para a nova jornada. Versículo 2 diz: E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Ou seja, Deus está dizendo: olha, o que tiver na frente de vocês, eu vou tirar. Eu só quero que vocês sigam. Crente não é para ficar parado. Eu acho que não dá mais para mim, eu vou ficar por aqui. Não, irmãos. Começou uma nova jornada e Jesus quer que a gente continue adiante. Ah, pastor, mas nossas igrejas têm perdido membros, nossas igrejas têm diminuído. É como o povo hebreu. O povo hebreu também, nesse momento aqui desse texto, no contexto aqui do capítulo 32 e 33, perderam muita gente. Mas Deus diz: olha, Moisés, pega esse povo e segue adiante para a terra que eu prometi dar a vocês. Jesus prometeu: aquele que crê no seu Filho tem a vida eterna. Jesus disse: olha, não
se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada e eu vou preparar essa morada para vocês. E quando estiver pronta, eu vou voltar para vir buscar vocês, para que vocês estejam comigo. Deus está dizendo, olha, vamos, a morada já está pronta, mas temos que atravessar uma grande jornada, temos que seguir em frente. Versículo 3 diz, há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Para o povo de Jerusalém, né, ou seja, para o povo de Israel, Deus disse, olha, vocês são teimosos, eu vou mandar um anjo adiante de vocês, mas para nós irmãos, para nós irmãs, nós igreja, é o Senhor Jesus que vai conosco, é Ele que vai à nossa frente, é Ele quem é o nosso general, por isso que nós devemos seguir adiante, não podemos ficar parados. A terra prometida aos hebreus foi a terra de Canaã e os termos da terra de Canaã. Para nós, a terra prometida é a cidade celestial, é a nova Jerusalém que o Senhor Jesus foi preparar o lugar, é a presença de Jesus. Estamos indo para onde? Para o encontro com Jesus pessoalmente, onde nós iremos vê-lo face a face. Nós sabemos, nós sentimos Ele dentro de nós, mas vai chegar o dia, quando terminar essa jornada, que nós iremos vê-lo assim como Ele é. Como diz lá em 1 João, que diz que assim como Ele é, nós o veremos. E Paulo, ele diz aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 21 e 23, Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, irmãos, irmãs, igreja, e você que está nos assistindo, a gente não deve ter medo da morte, a gente não deve ter medo das coisas que poderão acontecer nesse ano de 2021, porque com Cristo, como Paulo disse, olha o que Paulo diz aqui, ó, preste bem atenção aqui, o versículo 21 de Filipenses capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou seja, você ganha imediatamente a entrada no paraíso, no céu, entraremos na presença do Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Apocalipse capítulo 6, que João viu as almas do que foram mortos por amor do Evangelho, diante do trono, gritando, né, falando, até quando, ó grande dominador, não julga o nosso sangue sobre aqueles que estão na terra. E Jesus disse, olha, descansa mais um pouco, até que se complete o número daqueles que irão morrer também, por amor da palavra. Então, quando o crente morre, ele vai para a presença do Senhor, ele chega mais rápido na presença do Senhor. O seu corpo fica no pó, até que complete então o tempo, a dispensação da graça. Quando então terminar o tempo da graça, então o Senhor vai mandar tocar a trombeta e todos os corpos que estão no pó da terra irão ressuscitar, uns para a vida eterna no céu e outros para a vida eterna no lago de fogo. Então, queridas, nós temos que seguir em frente em direção à cidade celestial que Jesus foi preparar para nós. Apocalipse capítulo 21 nos dá aqui algumas características
dessa cidade que o Senhor foi preparar para nós. No versículo de 1 a 7, ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa é a cidade que o Senhor foi preparar para nós. E ainda no versículo 22 e 27, do 22 ao 27, diz assim: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a nossa pátria celestial. É para onde Deus está dizendo aqui: olha, levanta e segue adiante, segue em direção a essa cidade. Agora, irmãos e irmãs, igreja, muitos ficarão pelo caminho. E quem ficarão pelos caminhos? Quem não chegarão? Quem não terão esse privilégio de chegar nessa jornada celestial, no final dessa jornada na cidade celestial? No capítulo 21, ainda de Apocalipse, no versículo 8, ele dá aqui uma relação de quem não irá entrar nessa cidade, mas irão para o inferno. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8 diz: mas quanto aos covardes, ou os tímidos, né? E aos incrédulos, aqueles que não creem em Jesus Cristo, e aos abomináveis, aqueles que praticam tudo aquilo que Deus condena, e aos homicidas, e os fornicadores, né, os prostitutos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, ou seja, aqueles que não adoram essa imagem, mas eu não penso na imagem, eu penso em Deus que está por trás da imagem. Deus não quer saber disso. Isso é idolatria, e Deus não é figura de gesso, nem de prata, nem de pedra, nem de madeira. Deus é Espírito, e Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, e esses são aqueles que Deus procura. Então não adianta você vir com desculpa: não, eu adorava essa imagem, mas pensando em Deus. Você vai ficar com a sua imagem, com tudo, você vai para o inferno, vai ficar de fora. Ele diz aqui: e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O que está falando aqui é a palavra de Deus, não sou eu, isso não é a palavra do pastor João Pereira, é a palavra de Deus. Então ficarão de fora essas pessoas. E ainda no capítulo 22, versículo 14 e 15, ele diz aqui: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, ou seja, quem guarda os mandamentos do Senhor. Mas ele repete aqui alguns grupos de pessoas. No versículo 15 diz: mas ficarão de fora os cães. Aí você diz: mas os cães, esse cachorrinho, não tem nada a ver com cachorrinho aqui não. Os cães era porque esse termo era usado para quem não fizesse parte do povo de Deus. Então veja que um judeu nato, ou seja, aquele judeu digamos, puro, judeu puro, porque tem pessoas, digamos, que o pai é judeu, mas a mãe é grega, então a pessoa era um mestiço, né? Mas o judeu puro, daquelas tribos, porque eles não queriam se misturar, eles eram puros, era judeu puro. Então, quem não fosse judeu puro, como os samaritanos, porque os samaritanos eram eram judeus também, porque nasceram na Judéia, mas eram de mistura, eram filhos de assírios, árabes, misturado com judeus e vários povos que estavam ali em Samaria. Então havia essa mistura, eles não eram judeus puros. Então esses judeus que eram impuros eram chamados pelos judeus puros de cães, ou seja, aqueles que não fazem parte do povo genuíno, verdadeiro de Deus. Então aqui, essa referência aos cães, ficaram de fora. Os cães são aqueles que não são crentes, são aqueles que não são povo de Deus. Por isso o significado da palavra cães. E os feiticeiros, irmão, cuidado, né? Eu já tenho falado muito nisso aqui e volto a repetir: cuidado com a feitiçaria, porque o que tem de crente hoje se envolvendo com feitiçaria não é brincadeira. Não, pastor, que conversa é essa? Eu nunca me envolvi em feitiçaria. Estão se envolvendo hoje, principalmente nas redes sociais. Há muitos aplicativos que são feitiçaria pura. Por exemplo, veja aqui, clique aqui para você ver como você vai ser daqui a 20 anos. Não é? Tem muita gente que diz: clique aqui, se você fosse um animal, qual animal você seria? Aí o crente vai cair nessas besteiras, dessas coisas. Isso são procrastinação, feitiçaria. Cuidado para você não se envolver com isso, irmãos. Achando que eu sou crente, eu posso me envolver com isso. Não vai nessa não. Deus abomina a feitiçaria. E vamos lá para Êxodo, essa palavra direito como é? A palavra lá em Êxodo capítulo 18, olha o que diz aqui. Êxodo 18, Deus diz aqui: versículo 9: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir, houve prognosticadores, que são aqueles que inventam essas coisas. Como você vai ser daqui a um ano, a 20 anos? É o prognosticador, esse tipo de pessoa. E muitos que estão entrando nesses aplicativos. O diabo é muito esperto, irmão. O diabo não vai usar mais pessoa com um negócio na cabeça, com uma roupa toda diferente, como antigamente era, né? Aquela roupa de feiticeiro, aqueles colar, aquelas coisas. Aí, olha, venha para cá, eu sou o prognosticador, eu quero adivinhar. Não, ele usa agora o que existe de atualidade.
Que são o quê? São os aplicativos, são as redes sociais. O diabo é inteligente, muito mais inteligente do que nós. Você acha que o diabo não tem Facebook, não tem Instagram? O diabo tem Instagram, Facebook, Twitter, tem tudo que você pode imaginar aí. Ah, mas como? Nunca, se você colocar lá na busca diabo, você não vai encontrar a pessoa, mas ele usa as pessoas. Diga, eu vou usar você como um perfil falso do meu Instagram, que aí é onde ele vai atrair as pessoas para a prática das abominações. Então essas pessoas ficarão de fora da cidade celestial. Então a primeira atitude que você tem que fazer para seguir em frente na nova jornada é você se levantar e se dirigir com destino à cidade celestial. A segunda atitude é você deve orar a Deus, suplicando perdão pelos pecados, porque pecamos, irmãos, pecamos, igreja. Todos nós pecamos. Aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso, a Bíblia diz. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Agora, se confessarmos nossos pecados, Jesus, ele é fiel para nos perdoar os pecados. Então, a segunda atitude é você orar a Deus. Voltando para o livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 3 ao 6, ele diz assim: há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo e dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Deus está dizendo aqui, olha, vocês pecaram. Deus está mostrando para o povo, olha, eu não vou nem andar no meio de vocês, porque vocês pecaram, vocês foram teimosos comigo. Versículo 4 diz: e ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, ou seja, chorou, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos, né? Em outras versões aí tem atavios, que são o que? São a veste que você está preparado para se alegrar, é a roupa que você coloca para a festa, para se mostrar que está realmente alegre. Ou seja, eu estou aqui mostrando que eu estou muito bem com a vida. Esses atavios aqui era isso, que o povo estava ali folgando com a dança do bezerro, adoração ao bezerro, estavam todos ainda ornamentados da adoração ao bezerro. E naquele momento eu disse: olha, esse povo é teimoso, eu não vou andar no meu dedo. E pode tirar esses seus atavios, esse seu ornamento. Vocês não pensem que vão passar para mim uma ideia de que vocês estão muito bem. É tanto que existe a roupa de humilhação e a roupa de quem está bem. Naquela época do Velho Testamento, quando você via um homem usando uma roupa de saco, era como, digamos, lembra quem aqui talvez deve lembrar do saco de estopa. Há muito tempo atrás, as carnes de charques elas iam em saco de estopa, que era como se fosse um saco feito de barbante. Era um saco grosso, como se fosse feito de barbante, preto. Então, aquele tecido ali não servia para fazer roupa. Era como alguém pegasse aquele saco ali e fizesse uma roupa de saco, de estopa. E se você visse alguém naquela época andando com a roupa daquela, dizia: olha, esse homem está demonstrando uma humilhação na vida dele. Ele está reconhecendo que ele errou contra Deus, ele pecou, ele está se humilhando contra Deus. Se tivesse bem vestido, ninguém dizia: olha, está muito bem com a vida, deve estar lá, está vendo? Está de bem com Deus. Deus disse: olha, vocês tirem essa roupa de vocês, se humilhem, vistam roupa aí de humilhação, porque eu não vou andar no meio de vocês. Ou seja, o povo, irmãos, tinha consciência do que fez contra Deus, dos pecados que cometeram, e Deus disse: eu não vou subir com vocês, porque vocês são teimosos. Reconheça os seus pecados e chore.
Foi o que o povo fez. Quando o povo ouviu a má notícia de que Deus não ia com ele, choraram. Versículo 4. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se. Ninguém pôs sobre si o seu retavio. Vamos tirar a roupa que a gente estava pronto para festejar. Versículo 5 diz: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos, ou atavios, ao pé do monte Horebe. Então, não vamos humilhar-se. É o momento de se humilhar diante de Deus. Reconheça que você é pecador e se arrependa. Não fica aí demonstrando que você não tem nada. Eu não fiz nada, eu não pequei, estou pronto para seguir a jornada sem precisar me humilhar a Deus. É o tempo de todos nós nos prostrarmos e falarmos para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós pecamos contra o Senhor. Glória a Deus, como Moisés fez, aqui voltando ainda no capítulo 32, no versículo 30 ao 34, olha o que diz aqui: aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados. Ou seja, Moisés disse: olha, vocês pecaram, eu vou falar com Deus, eu vou oferecer esse sacrifício a Deus, quem sabe Ele vai nos ouvir. Em outras palavras, ele disse: olha, eu vou subir, vocês orem a Deus. Versículo 31 diz: assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Ou seja, Deus está dizendo: esse povo está em pecado. Ou seja, Moisés foi lá pedir perdão pelo povo. Pastores oram pela igreja, mas a igreja tem que orar, irmãos. Não é só o pastor que tem que orar, o pastor também é pecador, como Moisés era pecador. Mas Moisés disse: eu estou pronto, Senhor, perdoa esse povo, então, senão me tira do livro da vida. A igreja precisa reconhecer que esfriou, que deixou de vir aos cultos, que se desviou, que pecou, que ore a Deus chorando pelo perdão dos seus pecados. Versículo 12, agora do 33, de Êxodo 33, do 12 ao 14, diz assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então veja que Moisés estava orando a Deus, pedindo que Deus perdoasse o pecado do povo, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele e do povo. Irmãos, não podemos seguir adiante sem o perdão de Deus, sem nos humilharmos diante de Deus. Não esqueça isso. Faça isso no momento oportuno. Agora, com a sua mente, comece a orar. Ao chegar em casa,
Você que está nos assistindo, tome essa decisão. Peça perdão a Deus pelos pecados que você praticou em 2020 e desde o dia primeiro até aqui, para continuar a jornada com o perdão de Deus na sua vida. Em terceiro e último conselho que Moisés dá para todos nós seguirmos em frente, esse é o mais importante, é não seguir a jornada sem Jesus. Não siga sem Jesus. Não encare 2021 sem Jesus. É um risco fatal para todos que tentarem seguir 2021 sem Jesus. É o conselho que a Bíblia diz aqui. Não vá seguir em frente sem Jesus. Versículo 15, Moisés diz aqui: então disse-lhe, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Porque Deus disse a Moisés: esse povo é teimoso, você não, você é meu servo fiel, eu vou com você, Moisés, mas com o povo eu vou mandar um anjo. Moisés disse: Senhor, se o Senhor mesmo não for com a gente não vai sair daqui. Não me faça sair com esse povo daqui. Igreja, nós pastores queremos continuar a nossa jornada com a igreja, mas é preciso que a igreja esteja com Cristo, que cada membro esteja com o Senhor Jesus Cristo, para juntos nós seguirmos em frente. Então, não siga sem Jesus. Deus disse a Moisés que conduzisse o povo até a terra, que ele ia mandar um anjo. Mas Moisés disse: eu só saio daqui se o Senhor for conosco. Se Jesus não estiver ao seu lado para seguir a jornada, não vai em frente. É como lá no versículo 4, quando o povo ouviu Deus dizer, olha, vamos voltar aqui, versículo 3, Deus disse que não vai com eles, ó. Há uma terra que mana leite e mel, porque não subirei no meio de ti. Ao versículo 4, e ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Ou seja, se eu não tiver Jesus comigo, eu não vou enfrentar 2021 e nem os anos subsequentes. Então, meus queridos, minhas queridas, seguir adiante sem Jesus é o mesmo que seguir no escuro, sem nada na mão, sem você saber onde vai pisar. Quem já passou aqui, né? Pelo momento de repente chegar no lugar e faltar energia, você não ter nenhum nada para iluminar seu caminho, e você, às vezes até dentro de casa, né? Quem já passou por isso dentro de casa, de repente você está num lugar e faltou energia. Hoje não, pelo menos o celular tem as lanternas, mas antigamente não tinha esse negócio de celular. Quando faltava energia, a gente ficava imaginando o quê? Então, onde foi que eu guardei a vela? Não era isso? Onde foi que eu guardei a vela? Ah, eu me lembro, está lá na cozinha. Como é que você saía? Era nas paredes, sem saber nem, às vezes batia numa coisa, esquecia um tamborete que deixou no meio do corredor, caía ali, porque não tinha nada para iluminar o seu caminho. Essa, irmãos, ainda é pior a situação se você seguir sem Jesus. É como seguir numa escuridão total, sem saber aonde cair, e a qualquer momento a queda pode ser grande e fatal. Então não saia sem Jesus. Ore a Jesus pedindo para Ele guiar o seu caminho. No versículo 13, Moisés, ele diz aqui, olha o que Moisés pede a Deus: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos,
e considera que esta nação é o teu povo. Ou seja, Moisés está dizendo: Deus, meu Pai, me mostra o caminho. Ou seja, em outras palavras, Moisés ilumina o meu caminho, me ensina por onde eu devo andar. Igreja, nós devemos pedir ao Senhor Jesus: Senhor, eu tenho me desviado desse caminho, eu tenho andado por um caminho diferente, mas me faz andar nos teus caminhos, porque só no caminho de Jesus é que nós chegaremos à terra prometida, à cidade celestial. Então são esses os conselhos que a palavra de Deus dá para nós nessa noite. Levante e siga a jornada com destino à eternidade na cidade celestial. Ore a Deus, suplicando perdão pelos pecados que cometeu. E não saia, não se levante sem Jesus. Não siga 2021 sem Jesus. Se você está frio, volte aos caminhos do Senhor. Se você está desviado, volte para Jesus. Se você está fraco, alimente-se da palavra do nosso Senhor Deus e se fortaleça. Vamos nos congregar, irmãos, igreja. Vamos orar um pelos outros, pedindo a Deus que nos mostre o caminho correto que nós devemos seguir. Porque muitas vezes a gente erra a direção. E é Jesus que nos ensina continuamente o caminho em que nós devemos andar. Que sigamos em frente em 2021 com Jesus nos guiando, nos conduzindo até a cidade celestial. Eu vou pedir à igreja agora que comece a interceder em oração. Eu pergunto a você que está aqui nessa noite, que ainda não faz parte do povo de Deus, que ainda não é um crente, não é uma crente, mas que ouviu que você, para seguir agora 2021, você precisa estar com Jesus. Não pode seguir sem Jesus, porque seguir sem Jesus é mesmo que sair, entrar numa canoa furada ou entrar numa escuridão total. Então, para que você comece o ano de 2021 com Jesus, entregue a sua vida a Ele hoje. Tome uma decisão hoje. O que é que vai mudar para você? Muita coisa para melhor. Não vai ser nada pior na sua vida. Talvez você fique pensando: mas o que vão dizer meus amigos, minha família, as minhas amigas, quando eu chegar dizendo que agora eu sou um crente, sou uma crente? Olha, os verdadeiros amigos, ou o maior dos amigos que você vai encontrar é Jesus. Ele é quem deu a vida por você. Ele que nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar, nunca vai te desamparar. Amigos, hoje são amigos, amanhã são inimigos, mas Jesus é o amigo eterno. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje e começar 2021 servindo a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você não vai precisar vir aqui à frente não, basta você dar um sinal. Deus, você está aí levantando uma de suas mãos para que a gente se alegre com você, a gente ore com você. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão de receber Jesus como seu Senhor e dizer assim: Jesus, eu quero seguir 2021 com o Senhor na minha direção. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor manda que a gente se levante e siga em frente, que nós reconhecemos também nossos pecados e que nós clamamos ao Senhor pelo perdão de nossos pecados, e o que o Senhor nos orienta é que a gente só deve seguir com a presença do Senhor à nossa frente. Obrigado, Senhor Deus, por estar conosco na pessoa do Senhor Jesus Cristo e nos guia nessa nova jornada com o nosso general, com o nosso Senhor à nossa frente, mostrando, nos guiando pelo caminho certo. Fica conosco, nos leva em paz para os nossos lares, abençoa a igreja, abençoa todas as igrejas que seguem ao Senhor, as pessoas que estão nos assistindo, aqueles que estão em seus lares, Senhor Deus,
que tome a decisão de receber o Senhor como único e suficiente Salvador. E que sigamos em 2021 com o Senhor como nosso general. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Até o próximo culto.